E aí, num dos momentos, esse investigador ele fala assim: eu tenho 53 anos, alguma coisa assim, e eu, com a idade que eu tenho, eu sinto nojo quando eu leio essas mensagens aqui. E então hoje nós vamos conversar sobre esse documentário, né, que eu vi agora essa semana. E tem várias partes ali que eu gostaria de trazer uma análise, né? Do comportamento dessa pessoa criminosa ali do documentário. Ah, e antes da gente seguir com o vídeo, já dá o seu like aqui, também comenta aí se você está gostando do que a gente está, da abordagem que a gente está fazendo aqui, porque parece que não é nada, mas isso ajuda muito o algoritmo a mostrar esse conteúdo para outras pessoas também, tá bom? Então ajuda a gente aí. Dá o seu like e comenta, porque isso vai ajudar a gente aqui a ter mais alcance com esse vídeo e essa informação chegar para mais pessoas, tá bom? Então, se você não viu o documentário e não quer ter spoiler, vai lá, assiste o documentário primeiro e depois volta aqui para ver a nossa análise, porque pode te ajudar e é bem interessante as coisas que a gente vai trazer aqui, tá? Se você não se importar de ter spoiler, já saber quem é a pessoa criminosa lá do documentário, então já fica aqui com a gente assistindo, mas se você não gosta de receber spoiler, corre lá, assiste, depois você vem, assiste aqui o nosso vídeo. Boa, Jamaica. Então, para você, meu amigo, que tá aqui acompanhando com a gente, o nome da série é Número Desconhecido Catfishing na Escola. Catfishing na Escola. Então, procura lá no Netflix se você não assistiu ainda. Se você assistiu e encontrou o nosso vídeo para poder ter mais informações sobre esse documentário, meu amigo, você está no lugar certo, porque agora a Jamaica vai destilar da sua informação, do seu conhecimento e vai trazer aí às vezes um ponto de vista que nem passou pela sua cabeça. Mas aí, Jamaica, eu quero que você me conduza ao conhecimento desse documentário. Sou aquela pessoa que ainda não assistiu, me convença. Fala pra mim, de que diz essa série? Então, essa série, eu até abri aqui a matéria da Veja, né, que saiu sobre essa série. O título aqui é A Bizarra História Real por detrás de Catfishing na Escola, que esse documentário ele é um documentário da Netflix, né? Então, resumindo, sobre o que é esse documentário? Número Desconhecido, ele é um documentário sobre um casal de namorados, muito jovens ali. A menina ela tinha 13 anos na época, o rapaz ali mais ou menos na idade aproximada dela, né? E eles eram namorados e começaram a sofrer um bullying muito severo através de mensagens bizarras no celular. Então, tanto a menina recebia mensagens quanto o namorado dela, né? E aí, então, no documentário a gente vai ficando assim, o tempo vai passando e as mensagens continuam, tanto a menina quanto o rapaz, eles recebiam cerca de 30 mensagens por dia. E eles foram ficando apavorados, essas mensagens eram mensagens assim, de ameaça. Dava a entender que era uma pessoa que gostava do menino e que ficava falando para a menina terminar o namoro, falava para ele terminar esse namoro, né? É, e algumas mensagens eram muito assim, pesadas mesmo, né? Ficavam falando coisas eróticas para o rapazinho e para a mocinha também. Ela recebia umas mensagens eróticas assim, falando para ela fazer algumas coisas sexuais com o menino, falando mal do órgão genital dela, sabe? Mensagens muito pesadas. E essas mensagens sempre chegavam de um número desconhecido. E aí, então, a polícia foi acionada e começou-se ali uma investigação na tentativa de descobrir quem era essa pessoa que estava enviando essas mensagens. E aí chegou ao ponto que a polícia não descobria, o tempo ia passando, e isso vai sendo muito agonizante para a gente que está assistindo ali, porque as mensagens são muito pesadas. Chegou a ter mensagens depois, mais para frente, dessa pessoa mandando mensagens para a menina falando para ela tirar a própria vida, sabe?
E de com uma arrasta pra ameaça. cima mesmo. É. E com uma ameaça de que se ela não fizesse isso, e aconteceria sei lá o quê, ela mesma ia, a pessoa mesmo que que estava mandando as mensagens ia fazer alguma coisa com ela, enfim. Então, eram mensagens muito pesadas. O investigador, um dos primeiros ali, que entrou para tentar descobrir quem é que estava mandando essas mensagens, ele chegou a falar assim no documentário, as pessoas eram reais, né, que estavam ali aparecendo no documentário, elas são pessoas reais, que realmente passaram pela situação. E aí, num dos momentos, esse investigador ele fala assim: eu tenho 53 anos, alguma coisa assim, e eu, com a idade que eu tenho, eu sinto nojo quando eu leio essas mensagens aqui, sabe? E aí, então, o documentário é sobre isso. É sobre essas mensagens pesadas, tanto eróticas quanto até de ameaças ali para esse casal, né? É, e aí entra a polícia ali, os investigadores, numa tentativa de descobrir quem é que enviava essas mensagens, sabe? Uhum. Então, o documentário é basicamente em cima disso daí. E aí tem algumas coisas que eu achei muito interessantes que na hora que eu fui assistindo eu falei, uau, isso aqui é muito de pessoa abusiva narcisista ou psicopata, né? Assim, apesar de que a minha filhada ela é estudante de psicologia e ela deu um Google lá e ela viu que parece que a informação que chegou foi que essa pessoa, essa criminosa do documentário, ela recebeu um diagnóstico de um transtorno que depois eu estava procurando aqui para ver se eu acho, que não foi diagnosticada como narcisista ou psicopata. Mas apesar disso, eu vi alguns. É uma síndrome, né? Ela foi diagnosticada com um tipo de síndrome, que depois eu vou ver se eu acho a informação, a gente dá uma pausinha aqui para eu trazer essa informação certinha. Mas, apesar disso, eu, como estudante de comportamento narcisista, né, tem alguns pontos, alguns comportamentos que eu percebi ali. E aí é isso que eu queria trazer, então, hoje no vídeo de hoje aqui para vocês. E lembrando o seguinte, que o que eu vou trazer aqui são comportamentos que narcisistas têm. Isso aqui não é um diagnóstico, eu não estou falando que a mulher é narcisista ou que ela é psicopata, né? A criminosa ali do documentário. Não é um diagnóstico, tá? Mas a gente pode sim trazer, né, apontar alguns comportamentos é, que são comportamentos que todo narcisista tem esse tipo de comportamento ali, né? Então é isso que eu quero trazer. Boa, minha amiga Jamaica. Então a Baixar um gente tem pouquinho o aí volume. um documentário, pelo que eu vi, muito importante, porque também serve de alerta para pais, serve de alerta para as famílias, por, por esse tal de catfishing, né? Não sei se você quer falar sobre o termo, se você quer falar sobre essa definição do que seria catfishing, e Você também, encontrou aí, né? isso, eu encontrei aqui algo nesse sentido. Hum. Mas como linkar esse comportamento dessa pessoa que vai atrás aí de outras pessoas para causar danos, para, né, algumas vezes o bullying, algumas vezes um relacionamento virtual que seria nocivo, né? Como identificar, como linkar esse comportamento com algo dentro do espectro narcisista ou psicopata? Vamos lá. Teve alguns momentos, assim, né, que apareceram alguns comportamentos que eu falei, uau, narcisistas fazem muito isso daí. Então é isso que eu quero citar aqui. Um momento, por exemplo, que eu fiquei bem chocada foi é, quando a criminosa ela foi descoberta, né? Primeiro deixa eu fazer um resumo aqui que foi o seguinte: a polícia foi acionada, né? Investigadores, os primeiros ali começaram a investigação e não conseguiam descobrir de onde estavam vindo essas mensagens, enfim. Aí daqui a pouco eles precisaram, foi passando muito tempo e eles precisaram acionar o FBI para você ter uma ideia. A escola precisou acionar o FBI para ajudar a descobrir quem era a pessoa por detrás das mensagens, né? Aí o casal ali acabou terminando o relacionamento, o casal de adolescentes,
E mesmo assim as mensagens continuavam, tanto chegando para ele, quanto chegando para a mocinha. E eu achei muito pesado, assim, as mensagens falarem num dado momento lá, numa certa altura, falar para a mocinha tirar a própria vida, sabe? E falando mal do corpo dela, da aparência dela, do jeito dela. E aí, então, depois que o FBI entra na história, ainda demorou um tempo, não foi assim tão rápido também para o FBI descobrir da onde estavam vindo essas mensagens, mas aí eles conseguiram lá acionar, rastrear os IPs lá dos telefones que recebiam as mensagens, aí conseguiram achar um padrão lá num certo número. Foi daí que eles chegaram, então, na criminosa. E, para o choque de todo mundo, adivinha quem estava mandando as mensagens? Você não faz ideia. Eu não faço ideia. Vou falar. Vamos Ó, aí. spoiler. Vamos de Luciano. spoiler, Jamaica Mansur. Quem estava mandando isso aí? Surreal. Quase assim, é inacreditável, mas quem mandava as mensagens era nada mais, nada menos do que a mãe da garota. É. Muito chocante. Então, quando a gente minimamente pensa que uma esquisito. mãe foi capaz de mandar mensagens eróticas, falando mal da genital ali, de uma menina de 13 anos, eram coisas eróticas tão pesadas as mensagens, sabe? E o mais pesado foi ela fazer uma ameaça falando para a menina tirar a própria vida. E saber que a mãe dela é que mandava essas mensagens é muito chocante. Então, vamos lá, alguns pontos. Aí, depois disso, depois que foi descoberta a criminosa, aí é que eu quero trazer aqui algumas análises de coisas que apareceram depois, que são comportamentos de pessoas abusivas narcisistas. Então, para mim foi muito chocante, né? Já é muito chocante saber que a mãe da menina que estava fazendo isso. Mas ainda é mais chocante algumas coisas que vêm depois. Por exemplo, quando ela foi descoberta, a criminosa, então a polícia, né, o FBI foi lá na casa dela e falou que descobriram, mostrou lá as provas de que sabiam que era ela que estava enviando aquelas mensagens. E aí ela dá o próprio depoimento, a pessoa real mesmo, né, a criminosa real mesmo. Ela, no depoimento dela, ela fala assim, ela diminui aquilo que ela fez, como se não tivesse sido uma coisa tão horrorosa, tão séria que ela fez. Ela teve uma fala de alguma coisa no sentido assim, as pessoas estão me julgando por isso que eu fiz, como se eu fosse um monstro, isso e aquilo, só que todo mundo comete erros. Então, na cabeça dela, é uma pessoa que, por exemplo, que fura um sinal de trânsito, por exemplo, cometeu o mesmo erro, é tão grave, tem a mesma gravidade daquilo que ela fez. Sabe? Para mim, isso é muito de uma pessoa narcisista, assim. Que o narcisista, ele abusa, ele faz coisas bizarras, ele faz coisas absurdas ali com a vítima. E é tudo tão absurdo, e na hora que a vítima, ela vira e fala, uau, você fez isso, fez aquilo. Aí ele fala assim, você está fazendo tempestade num copo de água. No copo d'água, o narcisista fala. Como se aquilo que ele fez não fosse tão sério, não fosse tão grave, que a vítima é que está exagerando. Então, numa hora, ela fala isso dessa forma, sabe? Então, isso eu fiquei muito chocada. Porque, assim, por mais que eu estude, né, sobre o comportamento dos narcisistas, é tudo tão absurdo que a gente não deixa de ficar chocada quando a gente se depara com alguma história, né, assim. Então, se você chegou até aqui, ficou até o final do vídeo com a gente, não deixa de dar o seu like. Se você achou que esse conteúdo acrescentou coisas importantes, informações importantes para você que vão fazer diferença na sua vida, deixa o seu like, comenta, compartilha também, porque esse simples movimento vai ajudar demais o algoritmo a entender que esse conteúdo ele é precioso e ele vai acabar mostrando esse conteúdo para mais pessoas. Então é a sua forma aí de contribuir com a gente aqui, tá bom? E obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.